Oi, gente! O vídeo de hoje é mais um Skin Enthusiast e no vídeo de hoje eu vou resenhar o último lançamento Creamy. A Creamy me convidou para resenhar o último lançamento deles, que é a solução de ácido tranexâmico. E sim, eles também disponibilizaram um cupom de desconto para vocês, que inclusive é um cupom relâmpago. Ele é válido apenas por 24 horas. Então, se você assistir esse vídeo e já tiver mais de 24 horas que ele está no ar, infelizmente o cupom não vai ser válido, mas se você quiser aproveitar o cupom, eu vou deixar o link do site Creamy aqui no box de descrições e aí vocês não esquecem de utilizar o meu cupom, que é Tamires10. Inclusive, recentemente, no Dia dos Namorados, a Creamy também disponibilizou um cupom de desconto que ficou válido por 3 dias, mas lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, são essas e outras coisas que você está perdendo. E eu vou deixar também o link aqui no box de descrições para vocês não me esquecerem de acompanharem por lá. Como eu tenho muitas coisas para falar no vídeo de hoje, eu fiz uma agenda, como estamos. Então, no vídeo de hoje, eu começo falando sobre o sistema tegumentar, depois o processo de pigmentação da pele, como os despigmentantes cosméticos funcionam, e aí então eu apresento o produto para vocês e por fim a minha experiência de uso. Então, sem mais delongas, vamos direto ao vídeo. Eu começo pela epiderme. Eu já falei sobre a epiderme em alguns vídeos, inclusive no meu último review Creamy, mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre as células presentes na epiderme e explicar mais detalhadamente sobre as camadas que a compõem. Então, como vocês já devem saber, a epiderme é a camada mais superficial da nossa pele e ela é formada por tecido epitelial. Sendo mais específica, ela é formada por um epitélio pavimentoso, estratificado e queratinizado. Pavimentoso porque conforme as células da epiderme vão sendo empurradas para a superfície, elas vão se achatando cada vez mais, formando uma estrutura pavimentosa. Estratificado porque esse epitélio é composto por várias camadas de células e queratinizado porque as células mais presentes na epiderme são os queratinócitos, que produzem a queratina. São 4 as células que compõem a epiderme. Os queratinócitos, mais uma vez, as células produtoras de queratina, os melanócitos, foquem neles, as células que produzem a melanina, as células de Langerhans e as células de Merkel. E como eu disse, foquem nos melanócitos, porque eles são muito importantes para o vídeo de hoje. E o que são os melanócitos? Os melanócitos são células dendríticas que possuem projeções ou extensões, como se fossem dedos. São os melanócitos que produzem a melanina, que tem uma característica muito importante de nos proteger contra a radiação ultravioleta. Além disso, a melanina também é a proteína que dá cor à nossa pele. Nesse caso, a quantidade de melanina é determinada geneticamente, podendo sofrer variações ou alterações de acordo com fatores externos. Por exemplo, quando nos expomos ao sol, a tendência é que os melanócitos produzam mais melanina. E como as manchas ou a hiperpigmentação acontece. Dentro dos melanócitos existem organelas chamadas melanossomas. São essas bolinhas que ficam dentro das projeções ou extensões que guardam o pigmento, ou seja, a melanina. Depois que o pigmento é formado, ele vai passar por um processo de migração dentro dessas células dendríticas para os queratinócitos. Dentro dos queratinócitos, esse pigmento, essa melanina, se organiza em volta do núcleo celular para proteger o núcleo dos queratinócitos
contra as agressões vindas da radiação ultravioleta. Por isso que a causa das manchas de pele, na maioria das vezes, é desencadeada pela exposição solar. Quanto mais sol nós tomamos, mais o melanócito entende que precisa proteger a célula e mais melanina é produzida para isso. Se vocês ainda tinham dúvidas sobre a importância do uso de protetor solar, eu acho que agora ficou super claro de entender, né? Ele é extremamente importante, especialmente em se falando de hiperpigmentação. Não tem como nós tratarmos uma hiperpigmentação, nós tratarmos manchas sem o uso adequado de protetor solar. E com o uso adequado eu me refiro à quantidade correta e à reaplicação, que é extremamente importante. E com a exposição solar, eu não estou me referindo, gente, a banho de praia ou banho de piscina, se expondo diretamente ao sol. Não, é a exposição diária mesmo. Não tem como você fazer um tratamento para essas manchas se você não está fazendo o essencial, o principal, que é o uso adequado de protetor solar. Falando brevemente sobre as outras células presentes na epiderme, além dos queratinócitos e dos melanócitos, a nossa epiderme também contém as células de Langerhans, que ajudam na defesa imunológica da epiderme. Essas células são facilmente agredidas pela radiação ultravioleta, por isso que, mais uma vez, sol em excesso não faz bem à pele, porque além de tudo, ele pode diminuir a imunidade da pele. E por fim, as células de Merkel. As células de Merkel estão localizadas na camada mais profunda da epiderme, que seria a camada basal, e as células de Merkel estão relacionadas com as funções de sensibilidade tátil. E agora, as camadas da epiderme. O epitélio da derme é estratificado, ou seja, ele é composto por camadas. As principais células na epiderme são os queratinócitos. Os queratinócitos estão dispostos em 4 ou 5 camadas, dependendo da região do corpo. Nas regiões palmoplantares, ou seja, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, nós temos 5 camadas de queratinócitos. Já no restante do corpo, nós temos apenas 4 camadas. Então, eu vou começar pela camada mais profunda, a camada mais superficial. A camada mais profunda da epiderme é a camada basal, também conhecida como germinativa. É na camada basal onde a mágica acontece, ou seja, as mitoses estão acontecendo, é onde as células estão se multiplicando. É aqui que se inicia o processo de renovação celular. E é na camada basal também onde nós encontramos os melanócitos e as células de Merkel. A próxima camada é a camada espinhosa. A camada espinhosa contém projeções semelhantes a espinho, por isso o nome camada espinhosa, e é na camada espinhosa onde nós encontramos as células de Langerhans e as projeções dos melanócitos. Seguindo, nós temos a camada granulosa. A camada granulosa possui muitos grânulos de queratina, por isso o nome camada granulosa, e é na camada granulosa que os queratinócitos já estão começando a ficar achatados. A última camada da epiderme é a camada córnea, ou extrato córneo. A camada córnea é a camada mais externa da epiderme e é composta por várias fileiras ou subcamadas de células mortas. É na camada córnea que essas células se desprendem, concluindo o processo de renovação celular. E é na camada córnea também que nós temos o nosso manto hidrolipídico, ou seja, a nossa barreira de proteção. E como eu disse anteriormente, nós temos ainda uma quinta camada. A quinta camada está presente apenas nas regiões palmoplantares, mais uma vez na palma das mãos ou nas plantas dos pés, que é a camada lúcida. A camada lúcida fica entre a camada granulosa e a camada córnea e ela também é composta por queratinócitos achatados e mortos. Camadas da epiderme explicada, agora como os ingredientes despigmentantes funcionam. Ingredientes despigmentantes funcionam de formas diferentes, eles geralmente diminuem a produção de melanina, atuando na primeira etapa da síntese de melanina, que se origina de um aminoácido
chamado tirosina. Esse aminoácido sofre um processo que é transformado em tirosinase, que de forma simples é a enzima que catalisa as primeiras reações para a formação do pigmento. Então, esses ingredientes podem simular a tirosina, mantendo a tirosinase ocupada demais para produzir a mesma quantidade de melanina que ela geralmente produz. Exemplos desses ingredientes é o alfarbutin e o ácido azelaico. Eles também podem bloquear os íons de cobre na tirosinase, evitando que a enzima funcione. Também podem retardar a maturação dos melanossomas, ou seja, as organelas produtoras de pigmento. Lembram delas? Pois bem, um exemplo desses ingredientes também é o alfarbutin. Eles também podem impedir que o pigmento de melanina viaje dos melanócitos para as células dos queratinócitos, exemplos, niacinamida e retinoides. E por fim, eles também podem aumentar a renovação celular, logo mais células são produzidas e menos pigmentos, menos manchas estão aparentes. Exemplos desses ingredientes são os esfoliantes químicos, como os alfa e beta hidroxiácidos e também os retinoides. E agora, finalmente, eu vou falar sobre a solução de ácido tranexâmico creamy. Falei demais, né, gente? Como sempre. Bom, eu achei importante compartilhar essas informações com vocês, primeiro para vocês entenderem sobre a proposta de alguns dos ingredientes presentes nessa formulação e também porque logo na embalagem nós podemos identificar 3 ingredientes com propostas despigmentantes, porém que atuam de formas diferentes. Então eu já começo, obviamente, pela lista de ingredientes. Os ingredientes em destaque são o ácido tranexâmico a 3%, o ácido glicólico também a 3%, a niacinamida a 2% e o alfarbutin a 1%. Antes de falar sobre os ingredientes em destaque, eu gostaria de falar sobre os outros ingredientes presentes nessa formulação, que são ingredientes simples, porém consagrados e que, na minha opinião, agregam muito ao produto. Então, esse produto também contém o bisabolol, que é um ingrediente calmante com propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Também contém a glicerina, que, como vocês sabem, é um excelente umectante. A manteiga de cupuaçu, que é um excelente emoliente e deixa a pele mais macia, condicionada e elástica. O óleo de semente de girassol, que é rico em ácido linoleico, vitamina E e propriedades anti-inflamatórias. O pantenol, que é a vitamina B5, também é um ingrediente incrível, é anti-inflamatório e cicatrizante. E por fim, a vitamina E, que também é um excelente emoliente, antioxidante para a formulação e tem propriedades calmantes. Esse mix dos ingredientes umectantes com os emolientes deixaram o sensorial desse produto incrível, mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E agora vamos para os ingredientes em destaque. Eu tô com um fio de cabelo aparecendo. E vocês nem me avisam. Meu Deus, espera. Então eu começo por ele, que é um ingrediente estrela, o ingrediente que dá o nome à formulação e que particularmente é um dos meus ingredientes favoritos, que é o ácido tranexâmico. Então, primeiro de tudo, o que é o ácido tranexâmico? O ácido tranexâmico é um medicamento hemostático, ou seja, ele contém hemorragias. Ele é usado há muitos anos para conter sangramentos intensos, seja em procedimentos cirúrgicos, odontológicos, sangramentos nasais, ciclo menstrual intenso, enfim, hemorragias em geral. Ele é um derivado sintético do aminoácido lisina e atua inibindo ou desacelerando a plasmina. Ele pode ser usado de diferentes formas: ingerido, ou seja, uso oral, injetado diretamente na pele ou aplicado topicamente em formas de loções, emulsões, sérums e por aí vai. E qual é a relação do ácido tranexâmico com o melasma? Bom, ele é muito utilizado para tratamentos via oral em pacientes com melasma, por causa da sua atividade de inibir ou desacelerar a plasmina. Pela avaliação positiva de pacientes fazendo uso via oral, ele passou a ser usado também topicamente. Eu vou deixar todas as referências bibliográficas
todos os artigos científicos e estudos que eu li para concluir esse vídeo, em especial um estudo que a Dr. Dre compartilhou em um vídeo. Esse estudo analisou o uso do ácido tranexâmico tópico a 2% em emulsão, aplicado 2 vezes ao dia por 12 semanas em mulheres com melasma leve, e mostrou uma melhora significativa tanto na hiperpigmentação, ou seja, nas manchas, como também nos vasinhos da pele. Alguns estudos, inclusive, apontam uma melhor performance do ácido tranexâmico em hiperpigmentação quando combinado com outros ingredientes, como niacinamida, alfarbutin e ácido cógico. E aí vocês conseguem identificar que 2 desses ingredientes também estão na formulação de Creamy, que é a niacinamida e o alfarbutin. Então eu já vou falar agora dos benefícios desses outros ingredientes. Eu acho que vocês já estão cansados de me ouvir falar sobre a niacinamida. A niacinamida ou nicotinamida, que é a vitamina B3, é um dos meus ingredientes favoritos. Eu gosto muito de cosméticos que têm niacinamida, porque é um ingrediente que traz diversos benefícios à pele. Eu sempre chamo a niacinamida de ingrediente estrela, porque, de novo, contém vários benefícios, entre eles o aumento da síntese de ceramidas e colágeno, tem ação anti-inflamatória, também é hidratante, despigmentante, como eu disse anteriormente, tem uma ação diferente de despigmentar a pele que o ácido tranexâmico, por exemplo, mas enfim, também tem ação despigmentante e também é anti-inflamatório. Outro ingrediente que é incrível para hiperpigmentação, ou seja, para manchas de pele, é o alfarbutin. O alfarbutin é um derivado de berries, como a bearberries, que é a uvas ursi, o mirtilo e cranberries. Ele é considerado um derivado natural da hidroquinona. A hidroquinona, como vocês sabem, é um medicamento, é considerado padrão ouro para tratamentos como melasma e hiperpigmentação, porém tem diversos efeitos colaterais e é banido em muitos países. Então, uma opção muito utilizada nos países onde a hidroquinona é banida é o alfarbutin. E como eu disse anteriormente, a ação despigmentante dele vem da inibição da tirosinase. O último ingrediente em destaque, já conhecido pelos cremosos, é o ácido glicólico. A Creamy tem um hidratante facial que contém o ácido glicólico como ingrediente estrela, e você que é skin entusiasta já sabe que o ácido glicólico é um esfoliante químico que nivela o microrrelevo da pele. Entre os alfa-hidroxiácidos, ele é o que tem a menor molécula e ele atua potencializando o processo de renovação celular. Como eu acabei de falar para vocês, esse processo de renovação celular acontece naturalmente, mas os ácidos, os esfoliantes químicos, aceleram esse processo, uniformizando a textura da pele e também ajudando nas questões de pigmentação, como eu mencionei anteriormente. Ingredientes em destaque explicado, e agora o que é o produto. Assim que a solução foi lançada, eu recebi diversas mensagens, muitas pessoas estavam com dúvidas do que realmente seria o produto, se ele seria um tônico hidratante ou esfoliante, ou por que ele tem esse nome solução e não tônico. Enfim, eu vou explicar para vocês agora. Tanto solução quanto loção, skin, tônico, essence, mist, entre outras, são substâncias aquosas e cada uma tem um objetivo diferente, obviamente, com a lista de ingredientes. Hoje em dia, muitas marcas, especialmente nos países asiáticos, evitam utilizar a palavra tônico, porque em alguns países a palavra tônico ficou consagrada como uma solução aquosa, porém adstringente. Então, resumindo, seriam substâncias aquosas, cada uma obviamente com um objetivo diferente, de novo,
novo, dependendo da lista de ingredientes, mas elas têm o propósito de ser o primeiro passo após a limpeza na nossa rotina de cuidados com a pele. Eu particularmente chamo de tônico, eu acho que vocês sabem, eu sempre me refiro a tônico, porque para mim é muito claro que independente de ser uma substância aquosa ou não, eles têm ingredientes diferentes, logo propostas diferentes, mas enfim, vocês chamam como vocês quiserem. Então, só para vocês entenderem a diferença, eu sei que muitas pessoas estão chamando de loção no Brasil, porque muitas marcas têm lançado como lotion, né, como loção, mas de novo, vocês chamam como vocês quiserem. Então, no caso de Creamy, é uma solução despigmentante, ou seja, clareadora. Ela contém o ácido glicólico em uma concentração significativa de 3%, mas ainda assim ela não tem as características sensoriais de tônicos esfoliantes, que geralmente deixam a pele extremamente seca, muitas vezes com o aspecto de pele repuxando, que vocês sabem, eu particularmente não gosto. A solução de Creamy não, ela tem um toque, um sensorial levemente emoliente, por causa dos ingredientes emolientes que eu mencionei anteriormente, e que particularmente me agradam muito, porque deixam a pele macia e confortável ao toque. E aproveitando que eu estou falando de sensorial, eu gostaria de fazer um comparativo com vocês. Mas antes eu preciso compartilhar o quão incrível o pessoal da Creamy é. Quando uma marca convida um influenciador para falar de um produto, obviamente eles estão pagando por aquele espaço, então não é de bom tom, não é educado você trazer produtos de marcas concorrentes ou com a mesma proposta. Mas eu falei para a Creamy que eu gostaria de fazer essa comparação na minha resenha e o pessoal da Creamy falou, claro, Tatá, não tem problema nenhum. Então, para vocês verem o quão incrível eles são. E a comparação que eu quero fazer é com a solução de Creamy e o Cream Skin de Laneige. Eu já resenhei o Cream Skin aqui para vocês, inclusive é uma resenha positiva porque eu gosto do produto, porém, como vocês podem ver na minha resenha, eu digo que eu não consigo usar o produto o ano inteiro porque ele tem um sensorial também emoliente, mas muito mais pesado do que o Sensorial Creamy. A princípio, se você aplica apenas uma camada de Cream Skin, pode até parecer que o Sensorial é similar, mas ele pesa muito mais, o que me impossibilita, por ter a pele oleosa, de usar o produto durante o ano todo. Eu só consigo usar esse produto no inverno e muitas vezes eu utilizo apenas ele na minha pele, porque a proposta dele é um hidratante líquido, mas os ingredientes são completamente diferentes. Ele tem como ingrediente estrela chá verde, então a proposta é diferente de todos os ingredientes Creamy, que realmente tem o foco na hiperpigmentação e no clareamento de manchas. A princípio, quem olhar o Cream Skin de Laneige pode até pensar que tem alguma similaridade com o Creamy por causa da coloração. Inclusive, esse foi o motivo que eu quis trazer esse comparativo para vocês, porque apesar de ter a coloração similar, eles têm propostas completamente diferentes e sensorial também. Mas nesse ponto a Creamy acertou muito, porque já há algum tempo, né, o Cream Skin não é lançamento, outras marcas também estão lançando toners, loções, soluções, enfim, como vocês preferirem chamar, mudaram o foco sensorial. Então, apesar de ser produtos aquosos com a textura extremamente líquida, ele já não tem mais a mesma experiência sensorial do que os tônicos e loções convencionais, que tem aquela textura super aquosa, os dois também tem, mas enfim, que você aplica na pele e o produto some, é como se você não tivesse aplicado nada na pele. Se você já usou a solução de Creamy, você com certeza está entendendo o que eu estou dizendo, porque não é que ele pesa na pele, muito pelo contrário, a pele absorve rapidamente, mas você consegue sentir um sensorial de pele macia, de pele nutrida, e não aquele sensorial de pele pegajosa, como o Cream Skin deixa,
ou aquele sensorial de não passei nada na pele e preciso trazer mais hidratantes à pele porque eu realmente não sinto, sabe? Vocês acham que estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu estou utilizando o Creamy há meses, então eu estou usando em temporadas, ou seja, em climas diferentes. Quando eu comecei a utilizar era o final do inverno e agora nós estamos no verão aqui na Europa e apesar do clima super quente e úmido, graças a Deus, não estou reclamando, eu consegui usar o Creamy nas duas estações, então, mais uma vez, outro ponto super positivo para ele. E agora, a performance do produto na minha pele. Eu tenho certeza que vocês querem ver resultados, que vocês querem saber o quão efetivo o produto é para hiperpigmentação, né, para as manchas de pele. Bom, como vocês sabem, eu estou gestante e eu nunca tive a minha pele tão pigmentada em toda a minha vida, o que eu sei que é algo completamente normal de acontecer na gestação. Em algumas pessoas, a hiperpigmentação acaba surgindo no primeiro trimestre. No meu caso, ela surgiu no segundo trimestre e agora que eu estou no terceiro trimestre, ela está ainda mais intensa. Eu nunca vi a minha pele tão pigmentada em toda a minha vida, inclusive aquela minha manchinha, que eu nunca lembro em qual lado que eu tenho, se é no lado direito ou esquerdo. Eu acho que é o lado direito. Enfim, aquela manchinha que é o meu parâmetro para analisar a performance de produtos que tem o foco em diminuição de manchas. Voltou com tudo, ela estava super controlada e mais uma vez eu sei que é normal, mas eu tive um resultado super positivo com o Creamy. Tamires, você está usando algum outro produto que tem o foco em manchas? Sim, eu estou usando também o Creamy de ácido lático, mas eu confesso que eu estou bem preguiçosa, então eu tenho usado a solução com muito mais frequência do que o ácido lático. E por que eu estou utilizando o Creamy de ácido lático? Porque eu resenhei o produto para vocês e desde quando eu abri o produto, eu estou finalizando, então eu utilizo os meus produtos até acabar, como vocês sabem, e é por isso que eu tenho utilizado os dois para, obviamente, finalizar o produto. Então, esses são os produtos com foco na hiperpigmentação que eu tenho utilizado na minha rotina. Compartilhei, inclusive, a minha rotina de cuidados com a pele durante a gestação aqui no YouTube, então se você ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link aqui no card, mas fora isso, eu não tenho utilizado nada de diferente. Nos 3 primeiros meses usando o Creamy, eu suspendi o uso da vitamina C, obviamente para analisar a performance do produto, porque a vitamina C na minha pele tem um resultado super positivo em relação também a manchinhas, então para fazer uma resenha honesta para vocês, eu suspendi o uso de vitamina C, mas eu voltei a utilizar, se eu não me engano, tem 2 ou 3 semanas. De qualquer forma, o que eu vou compartilhar aqui com vocês é utilizando apenas a solução de ácido tranexâmico Creamy e o ácido lático, e daquele jeito, tá, gente? Porque eu não usei tão à risca como eu geralmente utilizo. Nesses meses de uso, eu consegui ver uma melhora positiva na minha pele utilizando o produto, mas eu sei que eu só vou conseguir avaliar o produto 100% com mais tempo, inclusive após o nascimento do bebê, porque até pós-nascimento, eu sei que a minha pele ainda vai mudar, então se vocês quiserem uma próxima resenha, eu posso voltar futuramente, trazendo mais uma vez a performance dele na minha pele, em um outro momento da minha vida, outro momento da minha pele. E agora eu vou compartilhar a minha pele antes e depois da solução de Creamy. E agora eu vou responder 2 perguntas muito frequentes que eu recebo lá no Instagram. A primeira é: Tatá, gestante pode utilizar Creamy?
Eu vou ser redundante, mas eu preciso falar que você tem que consultar o seu médico. E por que que eu digo isso? Eu acho que vocês sabem que aqui quem faz o meu pré-natal é a midwife, ou seja, a enfermeira obstetra. E quando eu compartilhei com ela minha rotina de cuidados com a pele, ela disse que eu deveria suspender os ácidos. E quando eu perguntei o motivo, ela disse: você vai ter a sua vida inteira para usar ácidos, não precisa usar agora. Ou seja, vocês sabem que isso não é uma resposta convincente ou satisfatória. E eu também faço acompanhamento com diferentes midwives, já compartilhei isso inclusive nos meus diários de gravidez, então a cada consulta eu tenho uma midwife diferente, porque obviamente eu não sei quem vai estar comigo ali no dia do meu parto. E na clínica que eu faço o acompanhamento, tem 5 midwives diferentes. E apenas uma disse isso, todas as outras disse que eu poderia continuar usando tranquilamente. Aqui quando você recebe uma resposta que você não está 100% segura da midwife, você pode consultar o GP, que seria o clínico geral, e eu fiz isso quando essa midwife disse que eu deveria suspender o ácido, e o meu GP disse a mesma coisa. E por fim, eu consultei também o Dr. Luiz, que é o sócio fundador de Creamy, e ele falou: se o GP liberou, né, se o médico mesmo liberou, e você se sente confortável com isso, não tem por que se preocupar. Então, por isso que eu tô compartilhando com vocês, porque em um mesmo ambiente, né, em uma mesma clínica, teve pessoas com opiniões diferentes e sempre vai ter, independente do lugar, e eu acredito que você tem que estar alinhada com o profissional que está te acompanhando. E se tiver aí divergências de opinião, como houve comigo, consulte uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta opinião. E a última pergunta que vocês fazem com frequência é a forma de uso. Como ele tem essa textura aquosa, e eu já compartilhei aqui anteriormente, eu sigo na minha rotina a aplicação por texturas. Então eu vou do produto mais líquido, aquoso, ao mais espesso e emoliente. Então, após higienizar a minha pele, eu aplico a solução de ácido tranexâmico Creamy com as minhas mãos. Eu já expliquei para vocês diversas vezes que formulações aquosas são mais aproveitadas se nós aplicarmos diretamente com as mãos, porque se nós aplicarmos com algodão, boa parte do produto vai ficar no algodão. A não ser, obviamente, que seja uma formulação com o objetivo de limpar a pele, porque aí, obviamente, você precisa, né, do algodão para remover ali o excesso de sujidade, não só pelo produto que está no algodão, mas também pelo atrito, né? A gente sabe que nesse caso é importante pela técnica ali de arraste. Essa foi a minha resenha da solução de ácido tranexâmico Creamy. Para mim o produto tem um excelente custo-benefício. Muitas pessoas também ficaram com dúvidas pela quantidade dele, porque ele contém 90 ml, e aí se comparar, já que eu tô aqui com o Cream Skin de Laneige, que tem 150 ml, inclusive a embalagem parece até que vem mais, né? Parece que não é suficiente, mas vocês podem analisar pela minha resenha que eu tenho o produto já há um bom tempo e eu ainda não cheguei nem na metade. Tudo bem, tem essa questão que eu não consigo usar um ano inteiro, mas enfim. Quando o produto tem essa textura líquida e aquosa e ele vem em uma grande quantidade, a princípio pode parecer que a gente está fazendo um excelente investimento, obviamente porque o produto vai durar por mais tempo, mas eu já tive loções que infelizmente venceram e eu não consegui finalizar exatamente pela quantidade. Já o ácido tranexâmico Cream, eu acho que vocês não vão conseguir ver pelo reflexo, mas ele tá por aqui, gente. O meu já tá literalmente acabando, o que eu gosto muito, eu prefiro ver os meus cosméticos sendo finalizado. Eu sinto que eu realmente fiz um investimento e que eu concluí, né, que eu finalizei o produto. Muitas vezes eu acho que a gente acaba até perdendo o interesse no cosmético quando tem muito produto, porque a gente não consegue finalizar, e aí vê um lançamento e tem interesse em testar, mas fica com aquele produto ali, enfim. Se você já testou o produto, comente aqui qual é a sua experiência de uso, qual foi a performance dele na sua pele, se você gostou do sensorial, se você concorda com a minha opinião em relação ao sensorial dele, inclusive se você tem o Cream Skin de Laneige, comente aqui também se você concorda com a minha comparação. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei, vocês sabem que é muito importante para o canal. Se vocês gostaram muito, compartilhem também com os amigos, que vocês sabem que me ajuda na divulgação do meu conteúdo.
conteúdo. E se você quiser aproveitar o meu cupom de desconto, mais uma vez, válido apenas por 24 horas, não se esqueça de utilizar o meu cupom. Por fim, aos profissionais que me acompanham, se vocês quiserem adicionar qualquer informação sobre o que eu disse nesse vídeo, fiquem mais do que à vontade para deixar também nos comentários. E é isso, gente. Beijo grande, fiquem com Deus, let's glow together, vai cuidar da tua pele. Não se esqueça do protetor solar. Espero que agora tenha fixado na cabeça de vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Aliás, nós vemos vocês no próximo vídeo. Gente, tá tão difícil para me comunicar, não sei se vocês estão percebendo, mas aquela coisa de no último trimestre nós ficamos sem fôlego e realmente fica difícil de falar, é verdade. Eu sei que eu já tô na reta final. Inclusive, agora, sempre que eu sumo no Instagram, as pessoas perguntam, Tatá, você sumiu, o bebê já nasceu? Não, gente, pode deixar que eu vou avisar vocês, tá? Mas realmente tá difícil, viu? Gente do céu, como é difícil falar nesse momento. Ainda mais eu, que quase não falo. E eu tenho que agradecer também a Creamy por sempre me convidar para testar coisas maravilhosas. Inclusive, eu fui uma traidora, gente, porque eu falei no meu post lá no Instagram que eu fiz sobre o produto, que ele tá no meu pódio. Então, agora ele tá assim, ó, paro a paro com o ácido mandélico. Então, o meu pódio é solução de ácido tranexâmico, ácido mandélico e ácido lático, mas eu não consigo dizer assim quem tá. Eles são os meus 3 favoritos, então eu fui traidora com ácido mandélico. Ai, meu Deus. Tchau.